Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje então vamos basicamente para mais um review aqui semanal, ou pelo menos quase semanal de Boku no Hero, já que nem toda semana sai capítulo do mangá. Mas vamos então para a review desse capítulo 414 de Boku no Hero Academia. Só que é claro, antes de começar a comentar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que gostem desse vídeo, que então é claro, justamente por isso, deixe um like, se inscreva no canal e também, é claro, ative o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Espero então imensamente que gostem desse vídeo, então é justamente por isso que, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, a gente basicamente começa o capítulo com o próprio editor dizendo ali sobre essa aparência perturbadora do Midoriya, que, sinceramente, eu concordo ali completamente com boa parte do fandom de que esse modo que agora foi apelidado pelo fandom de modo Venom do Midoriya simplesmente está sensacional. A gente começa o capítulo com um breve recapitulamento dos últimos acontecimentos sobre derrotar o Shigaraki vai trazer um fim à guerra. Porém, o fator de cura e o decaimento avassalador tornam tal batalha impossível de ser vencida por meios convencionais. E é justamente por isso que o segundo portador do One for All sugeriu que o Midoriya transferisse o One for All para atacar por tento. Uma aposta muito arriscada, na qual o Midoriya terá de aceitar isso, querendo ou não. Terá de abrir mão desse poder que atravessou as gerações para derrotar o Shigaraki. Enquanto isso, a gente vê no portador do One for All que detinha ali o Chicote Negro, o Banjo, falando sobre o Midoriya estar literalmente utilizando o Chicote Negro para mover o seu corpo à força. Quando o próprio Wen, vendo ali tal atitude do Midoriya, vendo que ele partiu da teoria direto para a prática. E é sim um jeito extremamente inusitado de usar os chicotes negros. Mas o Kudou, segundo o portador do One for All, confirma de que essa foi uma boa escolha. Ele mesmo lembra do que o Midoriya disse, de que não importa o que aconteça com ele, esse poder só existe para isso. Ao invés do Midoriya apenas seguir ordens à risca de modo cego, ele se utiliza do respeito e admiração que nutre pelas individualidades. E isso faz então dele um dos melhores, na verdade o melhor portador do One for All, e faz com que o One for All brilhe ainda mais nas suas mãos. E é justamente com isso que nós temos então o título do capítulo 414, que simplesmente se chama Sobreposição. O Midoriya reconhecendo, enquanto no seu modo Venom, que ele tem que se equiparar à velocidade do Shigaraki sem a sua troca de marchas e transferir o segundo portador para ele. Ele vai ter de arriscar e muito. Quando a gente vê algumas certas informações que já tinham sido nos dadas lá no comecinho de Boku no Hero, mas que nesse momento veio muito a calhar uma breve recapitulação sobre tudo isso. Para a transferência ser bem sucedida, o usuário tem que passar o seu DNA por livre e espontânea vontade. Pode ser qualquer coisa, desde que você consuma o DNA da pessoa, como no caso ali do All Might, deu um fio de cabelo para o Midoriya comer e assim o Midoriya conseguiu o One for All. Mas é claro que também, assim como qualquer outra individualidade do One for All, é necessário ali que o poder seja transferido com consentimento do usuário, sem que o portador da individualidade dê a permissão. A individualidade não pode ser transferida, mas sim ela pode ser recebida à força, mesmo que o Shigaraki não queira o One for All, ele pode sim receber, caso o Midoriya consinta com isso. O próprio segundo portador, o Kudou, e também o terceiro portador, o Bruce, formularam esta hipótese e chegaram até mesmo a testar
claro que seria até interessante descobrir como eles testaram isso, vendo que diante dessa nostalgia eles veem que mesmo depois da morte continuam presos a essa missão. Enquanto o Midori reconhece que vai ser pelo sangue, ele irá transferir ali o segundo portador para dentro do Shigaraki a partir do seu sangue ao tocar em algum ferimento do Shigaraki. Mas o problema é que o Shigaraki já não tem mais feridas por não parar de se regenerar. O próprio Midori percebe de que tem de se aproveitar do momento do impacto. No mesmo momento em que ele tocar o Shigaraki para lhe acertar, ele terá de entrar em contato com alguma ferida que ele fizer naquele momento no Shigaraki e transferir o segundo portador direto para o vilão. E ele nesse momento está quase desmaiando por conta do efeito colateral da troca de marchas, então terá apenas uma única chance. A gente então muda para um rápido monólogo do Shigaraki que sentiu naquele momento quando o Midori liberou uma poderosa aura ali de chicotes negros, quando ele entrou no seu modo Venom no finzinho do capítulo passado, consentindo com o segundo portador a transferência basicamente da troca de marchas pro Shigaraki naquele momento, quando ele arrancou ali um dos braços do Shigaraki, na qual a gente achava que ele tinha feito isso. Na verdade, foi o Shigaraki que arrancou ali a sua própria mão. Ele sentiu algo de estranho naquele último ataque, por precaução cortou sua mão antes dele encostar nele. Ele reconhece que o Midori ainda está tramando algo, mesmo sendo ele que está totalmente ferrado e mal conseguindo respirar nesse momento. O normal seria ele focar na própria sobrevivência, mas a palavra normal não, de modo algum se encontra no dicionário do Midoriya. Quando o próprio Shigaraki diante disso simplesmente já não dá mais a mínima. Ele percebe que não tem problema, ele apenas irá continuar destruindo o Midoriya, este país e tudo. Quando a gente vê que Midori e Shigaraki simplesmente avançam um na direção do outro de modo sensacional, eles afirmam ainda mais as suas convicções. O Midori de que irá transferir a troca de marchas para o Shigaraki que irá matar o Midori. E é nesse momento que, inesperadamente, quando o Midori partia para cima do Shigaraki, ele ativa a cortina de fumaça. A individualidade do En, cujo o próprio En achava ser a mais inútil de todas, e vê de que não. Só que enquanto isso, o Shigaraki vendo de que ele apenas precisa ativar o seu decaimento para acabar com qualquer plano do Midori, mas não. O Midori, utilizando ali verdadeiras correntes negras, simplesmente arremessa uma gigantesca massa de terra na direção do Shigaraki. A gente mesmo vendo que ele arrancou um pedaço do chão para limitar o decaimento do vilão. Onde a gente mesmo vendo de que ele fez tudo isso enquanto foi arremessado pelo Shigaraki lá no final do capítulo 412, quando o próprio Kudo veio e propôs tal plano para o Midori de transferir o One for All ali para o Shigaraki, ao menos parte dele, na verdade, já que é só a troca de marchas. Mas o ponto é que naquele momento Midori enfiou as correntes negras do solo e arrancou um pedaço do chão com muita antecedência, como se já esperasse por aquilo. Igual até mesmo ao sistema da Watroy, na qual com aquela base voadora eles simplesmente tentavam limitar o decaimento do Shigaraki, que não pode usar claramente o decaimento para simplesmente apagar e destruir até mesmo o próprio céu. Ele precisa de um meio físico, material sólido para transmitir o seu decaimento. Então o que o Midori faz é simplesmente limitar essa área. Só que com a junção do sensor de perigo e do Search, o Shigaraki consegue sentir alguém se aproximando dele. Do meio da cortina de fumaça, ele pega algo achando que era o Midori, mas era apenas a capa do Midori. O próprio En percebe que é essa armadilha que ele utilizou
contra a Lady Nagant na luta contra ela. O próprio Midoriya, para tentar fugir dos tiros da vilã, criou uma cortina de fumaça, jogou alguns dos seus equipamentos para enganar a Nagant, que iria atirar em qualquer coisa que saísse da neblina e toda aquela fumaça assim que aparecesse, enquanto o verdadeiro Midoriya vinha por trás dela e atacava diretamente. E é justamente isso, por sinal, que no fim das contas o Midoriya irá fazer mais uma vez. Só que o Shigaraki nesse momento fica confuso ao ver que a luz do Search apontou para aquele local. Só que agora que ele começa a perceber que o Search reagiu ao sangue, percebe também que esta não é a luz do Midoriya, então ele começa a se questionar onde o verdadeiro está. Só que quando ele percebe a localização do Midoriya, já era tarde demais. O verdadeiro Midoriya surgia com seu punho já vindo na direção do corpo do Shigaraki, prestes a lhe acertar com um baita de um socão. O próprio Midoriya, já tendo algumas informações sobre o Search, conseguiu deduzir algumas coisas bem interessantes para enganar o vilão, já que a individualidade de Search registra todas as pessoas que o usuário observa, e quando o próprio Shigaraki já afirmou que estava vendo os antigos portadores do One For All, ele então, com isso, o Midoriya deduziu de que ele, então, o Shigaraki, também poderia aplicar esse princípio aos portadores do One For All. E também, como o sangue do Midoriya agora está misturado com os vestígios do segundo portador, na qual ele quer jogar contra a alma, contra o ser, contra essa essência do Shigaraki, a gente vê que aquela pequena parte de sangue que estava ali na capa do Midoriya tinha um pouco também dos vestígios do segundo portador, apesar de que a maior parte ainda está com o Midoriya para atingir o Shigaraki. Mas o ponto é de que ele jogou a capa para bloquear o campo de visão do Shigaraki e criar uma abertura para o seu ataque. Ele usou o Search do Shigaraki contra o próprio Shigaraki com a ajuda da cortina de fumaça, armou um ataque surpresa com um delay. Quando a gente mesmo lembra ali, juntamente do En, que achava que a sua individualidade era completamente inútil, mas não. O próprio Midoriya já disse que apostava que todas as individualidades do One For All seriam totalmente incríveis. E lembrando também nas falas do Kudou de que o Midoriya se utiliza do respeito e a admiração que nutre pelas individualidades. Qualquer individualidade nas mãos de alguém que não tinha nada, apenas uma puta de uma inteligência grande pra caramba, uma capacidade analítica de inteligência sensacional e um potencial imenso, seria já uma grande de uma arma. O Midoriya é realmente um verdadeiro gênio, enquanto o próprio corpo do Shigaraki começa aos poucos a se rejeitar, talvez por ter entrado em contato brevemente com o sangue ali do Midoriya, que tinha um pouco dos vestígios do segundo portador. Ele já começa a entrar numa certa decadência, mas ainda reconhece que não pode receber esse ataque do Midoriya, mas é tarde demais. O Midoriya simplesmente senta ali um socaço fenomenal no peito do Shigaraki, enquanto a gente vê no Kudou pedindo para que o Midoriya não fique triste. Ele sempre foi apenas um fantasma. A sua consciência está se esvaindo, então antes de ser absorvido pelo Shigaraki, ele iria pedir uma última coisa. É justamente quando ele acerta em cheio esse núcleo de chumbo que é a alma do Shigaraki em cheio. De alguma forma as memórias de Midoriya e Shigaraki começam a se misturar, um vendo parte das memórias dos outros. A gente mesmo lembrando até que lá em Jakku, quando o Shigaraki por um breve momento entrou em contato com os vestígios do One For All, viu os demais portadores, e nesse momento também o Midoriya entrou de certa forma em contato com o Tenko Shimura, que estava escondido ali no que a gente poderia chamar de vestígios do All For One, barra também naquele momento do Shigaraki. Então, dessa mesma forma, como agora ao contrário, Midoriya ali com seus vestígios acerta o Shigaraki, entra então
ali nessa essência, ele entra em contato com o ser, a alma, as memórias do Shigaraki, e começa a ver algumas coisas, como por exemplo o momento em que aparentemente Dabi e Toga conheceram ali o Shigaraki. Eles vendo ali que ao vivo aquilo tudo era muito mais sinistro, onde vendo também que o Shigaraki aparecia e aparentava ser amigo do Sten. Eles mesmos que ali na época que haviam então se juntado à Liga dos Vilões. Quando a gente também vê algumas das memórias do Midoriya sobre o Todoroki dizendo que também quer se tornar um herói. Enquanto a gente vê aqui que o Spinner surgindo até o Shigaraki dizendo que veio para se juntar à Liga de Vilões por ser influenciado pelo Sten. A gente vê que memórias da união ali de todo mundo da Liga de Vilões, Toga, Dabi, Spinner, memórias do Shigaraki se misturam com, por exemplo, memórias do Midoriya, como a luta do Midoriya contra o Todoroki no festival esportivo. O próprio primeiro portador, o Yoichi, percebe que as memórias dele de alguma forma estão se misturando por conta dos vestígios de ambos começarem a entrar em contato um contra o outro. Mas o ponto é que o próprio Nen afirma que eles ainda não devem parar. Sim, está funcionando. O segundo portador conseguiu, mas não ainda o suficiente. O Midoriya tem ainda ali, como a gente mesmo vê no punho dele, um pequeno brilho dos vestígios do segundo portador da troca de marchas. Ele ainda tem que transferir ainda mais. E talvez não apenas ali o próprio segundo portador, porque pelo que dá a entender pela fala final do editor, transfira os portadores, o Midoriya terá de mandar todos os outros. O segundo portador conseguiu, mas não vai ser necessário apenas uma única pessoa. Talvez o Midoriya venha assim a perder todas as individualidades do One For All, sobrando apenas o próprio One For All. E é justamente por isso que o Midoriya tem que continuar transferindo todas as individualidades do One For All pro Shigaraki, simplesmente sentando porrada no vilão nesse momento. Só que, no entanto, contudo, não obstante, infelizmente, isso daí é assunto para um próximo vídeo. E aqui justamente eu já vou me despedindo então de todos vocês, mas é claro que espero imensamente que tenham gostado desse vídeo, que justamente por isso deixe o like, se inscreva no canal e também, é claro, ative o sininho das notificações para receberem todos os vídeos do canal. Espero que tenham gostado desse review do capítulo 414 de Boku no Hero e ficando aqui junto comigo com esse imenso hype pro próximo capítulo. Então, vejo vocês no próximo vídeo do canal. E então, falou, valeu e fui.